Saúde e paz, meus irmãos. O caminho para amar. Esse é o tema que nós iremos desenvolver, ou melhor, esse é o tema que nós já estamos desenvolvendo durante esse mês, no nosso encontro dominical, às quartas-feiras no Comum em Casa e através dos vídeos devocionais. Nós iremos refletir, meditar um pouco mais sobre o que as Escrituras nos ensinam sobre o caminho para amar. Os cristãos foram identificados como aqueles do caminho já no primeiro século, porque Jesus, e foi isso que nós ouvimos no domingo que se passou, e aprendemos que o Deus eterno, ele se fez carne, ele se encarnou para alcançar e ensinar homens e mulheres a andar no caminho e amar. As Escrituras vai dizer que toda a humanidade se corrompeu, toda a humanidade seguiu o próprio desejo, a própria intenção, a própria imaginação do seu coração. Por isso se desenvolveu vários caminhos, vários conceitos, várias verdades, que aliás, na sociedade, no tempo presente que nós vivemos hoje, irmãos, na era pós-moderna, denominada como o relativismo, ensina-se que não existe uma verdade única, uma verdade absoluta, mas que cada um tem a sua verdade, cada um desenvolve a sua verdade, cada um faz a sua verdade. Meus irmãos, se esse conceito, se esse ensinamento é verdade, o que seria a verdade? Qual o propósito de se viver? Qual o sentido da vida se não existe um padrão, se não existe um absoluto? Será que eu amo de qualquer jeito, de qualquer maneira? Será que é da minha maneira que eu devo amar? É isso que as Escrituras nos mostram? É isso que as Escrituras nos ensinam? Como eu devo amar o meu próximo? Como eu devo me portar diante de uma sociedade onde cada um faz o seu caminho? É exatamente isso que Jesus veio nos ensinar. É exatamente isso que Jesus veio nos mostrar. Jesus, como um GPS, ele veio de novo nos dar a direção, nos resgatar para que eu e você pudéssemos estar nesse caminho. E agora sim, com o coração transformado, com o coração puro, seguir, servir e amar a Deus, independente daquilo que nós somos ou daquilo que nós ouvimos. As Escrituras vai nos mostrar, irmãos, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25, um perito da lei que se aproxima diante de Jesus, um perito, conhecedor, símbolo do religioso. Ele questiona e pergunta a Jesus: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus simplesmente, prontamente o responde, sem fazer juízo, sem agir com truculência ou com rispidez. Ele diz: como você lê? O que está escrito? O perito da lei logo diz: olha, está escrito na lei, ame a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: muito bem, vai e faça isso. E o Evangelho de Lucas vai nos mostrar que esse perito, para querer se justificar, dar aquele famoso jeitinho, irmãos, vai dizer: mas Senhor, quem é o meu próximo? Então Jesus vai contar essa parábola, a parábola do bom samaritano, que é do conhecimento de todos. As Escrituras vai dizer que uma pessoa foi assaltada, um judeu foi assaltado, foi espancado e ficou à beira da morte. Passou um sacerdote, passou um levita e não ajudou, não socorreu, não agiu de misericórdia, mas um samaritano. Jesus usa a figura de um samaritano, irmãos. E quem conhece a história sabe que o samaritano, ele é o símbolo de rejeição e de preconceito por parte dos judeus, porque eles eram mestiços, eles se envolveram com outros povos, eles eram tidos como religiosos, como adoradores de outra religião. E Jesus começa a contar que esse samaritano pegou essa pessoa, socorreu ela, colocou o óleo, colocou o vinho, o óleo e o vinho, que era o símbolo da medicação do primeiro século, irmãos. Ou seja, Jesus já expõe o coração generoso desse bom samaritano, leva até a hospedagem, arca com todos os custos, e Jesus finaliza perguntando para o perito da lei: dos três, quem foi o próximo desse homem? O perito da lei diz: certamente aquele que agiu de misericórdia. Jesus então simplesmente diz: vá e faça o mesmo. Versículo 37. Irmãos, eu gostaria de usar esse símbolo do samaritano. O samaritano que foi rejeitado, o samaritano que foi alvo de preconceito,
Hoje já não existe mais essa figura do samaritano, mas nós podemos fazer a aplicação para os nossos dias. Pessoas que diariamente, por conta da sua cor, da sua classe social, da sua escolha sexual, são alvos de preconceito. E Jesus, através dessa parábola, vem nos ensinar que nós devemos amar o próximo. E eu não quero aqui, irmãos, colocar em jogo as leis morais que o Senhor nos deu, os nossos princípios cristãos, mas que nós devemos sobressair como bons cristãos, irmãos, cristãos que estão no caminho, amar o próximo, independente da sua condição, independente dos seus atos, das suas escolhas. Essa é a mensagem de Jesus para nós nos dias de hoje. Nós não fomos chamados para sermos juízes de valor, juízes morais. Mas eu finalizo com o versículo 37, que Jesus diz: vá e faça o mesmo. Foi isso que Jesus disse para o perito da lei. Jesus não ensinou o perito da lei a ser juiz, mas disse: vá e pratique. Que eu e você, irmãos, tomados pelo amor de Jesus que está em nós, possamos ir e fazer o mesmo. Amar o próximo sem olhar quem ele é. Que o Senhor te abençoe, meus irmãos. Um dia de paz e graça a vocês.